Boa noite. Estou começando brincando, olhando aqui para a câmera, conversando com todo mundo, em vez de olhar para o Danilo Lombardi, mas Bonner aposentou, era o cara do Boa Noite durante 29 anos. Imagina, 29 anos ele deve ter dado boa noite assim, mais do que você deu para sua esposa ou para o seu marido. E basicamente esse cara foi, de todos os apresentadores, o que ficou mais tempo no ar, tocando o Jornal Nacional. O que o Bonner significa? O Bonner significa a fase áurea, a fase de ouro do Jornal Nacional, e significa também a fase das críticas, vamos falar assim, e da perda de audiência, não só simplesmente por causa de posturas políticas, independente se tinha ou não tinha postura, ou se era a leitura de quem estava assistindo, mas a perda da audiência por causa da internet, por causa da mudança de comportamento do consumidor. Mas o interessante, e é por isso que nós estamos aqui falando a respeito desse assunto, é que a Rede Globo, na saída do Bonner, ela criou uma história, uma novela paralela, e ela levou para dentro do Jornal Nacional, que é jornalismo, uma novelinha. 2 meses atrás, 3 meses atrás, o Bonner anunciou, gente, eu vou me aposentar, estou saindo, então no dia tal de novembro, ou seja, na virada de outubro para novembro, eu vou me aposentar e vai ser meu último programa. E veio sendo divulgado através de, não do jornalismo, mas através de internet, através de redes sociais, olha, está chegando, olha, o César Tralli está chegando. Foram construindo uma história que resultou num programa, um Jornal Nacional, com 20 minutos de bate-papo no ar, que não é o perfil do Jornal Nacional. Toda vez que tem alguém lá para ser entrevistado, é algum motivo que interessa a todo mundo. E sair o Bonner, entrar o César Tralli, pode ser legal como fofoca, mas não muda a realidade, porque o César Tralli vai fazer jornalismo como o Bonner fazia. Mas eles transformaram isso numa história, numa novela, nesses 20 minutos, no final do programa, do último programa dele, para poder contar essa história do sucesso que foi o Bonner, dos 29 anos, como é que a carreira dele foi maravilhosa e, mais interessante, para anunciar o César Tralli como, olha, só tinha um cara para substituir o Bonner. E todos os pontos, para quem não viu, para quem não assistiu a saída do Bonner, o YouTube, vai lá e coloca Bonner, último programa, você vai ver a saída dele. E o Bonner, ele sai, primeiro, 2 minutos de palmas, o estúdio lotado de gente, como nunca teve. Durante os 20 minutos, você via a câmera passeando e você via as pessoas atrás. E ele sai no meio das pessoas, sendo ovacionado, palmas, e os últimos 5 segundos, 10 segundos, ele anda sozinho, como se tivesse tudo vazio, passando entre as mesas, todas elas com a marca da Globo, que você vê que não é uma coisa natural aquilo ali, e ele entra sozinho pela última vez na sala dele. Acaba o programa, sobe o letreiro, o famoso letreiro, depois do último Boa Noite, ele fala, esse é o meu último Boa Noite, e entram comerciais falando a respeito disso. Nubank falando de 10 mil boa noites que ele deu na vida dele, e a Amstel falando, olha, dessa vez, aquele meme lá de trás do barulho da latinha sendo aberta, dessa vez é uma cerveja de verdade. Então, o que a gente percebe é, mais do que um grande jornalista se aposentando, é a capacidade de uma televisão como a Rede Globo de criar uma história em cima de um fato corriqueiro. E é isso que dá audiência. Ou seja, eu pegar aquilo que é do dia a dia e transformar numa boa história. Bonner foi, Tralli entrou, a audiência permaneceu a mesma, e daqui a 20 e tantos anos, mentira, ele deve sair antes porque ele já entrou mais velho,
Daqui a uns 5 anos, 7 anos, quando ele se aposentar, vamos ver se vai ter outra grande novelinha ou se até lá o Jornal Nacional, inclusive, já está com tão pouca audiência que não vale a pena contar uma nova história a respeito da mudança do apresentador principal do principal jornal da televisão do Brasil.